Experimentalmente, o que se nota é que quando esses fios paralelos estão transportando correntes do mesmo sentido, que a força entre eles é atrativa. Por outro lado, nessa segunda figura, representa que quando esses fios estão transportando correntes em sentidos contrários, esta força é repulsiva. Utilizando a expressão da força magnética sobre uma corrente, que nós sabemos já que é I, produto vetorial do vetor comprimento L com o campo magnético B, a gente consegue saber então a direção e o sentido dessa força. Lembrando que essa expressão aqui, ela vale, né, para quando um fio de comprimento L está sob a ação de um campo magnético constante. Então vamos dizer que este fio 1, que tem comprimento L1, transporta uma corrente I1 que esteja sob a ação de um campo magnético B2, que é justamente o campo magnético gerado por este fio 2. O campo magnético gerado por este fio 2, a uma distância R entre os fios, é dado por essa expressão aqui, né? Lembrando que essa expressão é válida se eu considerar que o comprimento desses fios seja muito maior do que a distância entre eles, que aqui eu chamei de R. Vamos analisar este campo B2 gerado por este fio 2. Vou utilizar aquela figurinha que a gente utilizou lá atrás para ver o sentido do campo magnético. Então a gente vê, ó, se a corrente está subindo, você coloca então o seu polegar, né, sobre a corrente e gira os outros 4 dedos, você vai ver que ele vai estar fazendo isso. Ó. Então na parte direita ele vai estar entrando na folha, na parte esquerda ele vai estar saindo da folha, o que indica que ele está girando no sentido anti-horário. Portanto, eu concluo que à esquerda desse fio 2, o campo magnético vai estar saindo da folha, como indica aqui. Ó. O fio 1, na presença deste campo magnético gerado pelo fio 2, vai sofrer uma força magnética. Agora vamos misturar essas informações e calcular a força e ver o sentido dessa força. Não só o sentido, é claro, mas também a sua direção. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar da força sofrida pelo fio 1, devido à presença do fio 2, de F12. Então, vai ficar o seguinte. A força sofrida pelo fio 1, devido à presença do fio 2, vai ser a corrente que passa pelo fio 1, né, vezes, né, o produto vetorial de L1 com o campo magnético no qual ele está inserido. Ele está sentindo o campo B2, né? B2. Ora, então eu vou fazer a análise deste produto vetorial aqui com o auxílio de uma figura. Vou colocar ela aqui embaixo e ó, colocar os vetores envolvidos aqui. Ó. Veja que estão pegando aqui o vetor infinitesimal dL1, né? Aí depois eu calculo a força pela integração, mas suponhamos que eu já tenha feito essa integração e o comprimento total seja L1. O sentido deste vetor não vai mudar, nem a direção mesmo, tá? Então, o vetor aqui L1 vai estar na direção Z aqui, ó, do eixo Z, e o B2 vai estar saindo da folha aqui no eixo X aqui, ó. Em outras palavras, eu posso dizer então que o meu vetor L1 ele é um vetor que vai ter módulo L1 na direção Z. Por sua vez, o meu B2 aqui, eu posso calcular por essa expressão para um fio bem longo. B2 é um vetor que vai valer
módulo é este aqui, ó, mi0 e 2 sobre 2πr, que é a distância entre os fios, na direção x chapéu. Substituindo tudo isso aqui no vetor força, nós teremos o seguinte, ó. O vetor F12 será I1 vezes L1, que é o seu módulo na direção z, produto vetorial com B2, que é mi0 e 2 sobre 2πr na direção x chapéu. Com o auxílio da nossa figura aqui, ó, basta eu calcular esse produto vetorial entre esses dois versores z e x. Ó, z vetor x, pela regra da mão direita, dá o vetor y. Ó, então veja que z vetor x vai dar o versor na direção y. Então, por fim, né, posso escrever a minha expressão aqui, F12 ser mi0 e 1 vezes I2 sobre 2πr vezes L1 na direção y. Logo, eu concluo aqui, ó, que a minha força vai ser um vetor que vai estar direcionado no eixo y no sentido positivo. De meu F12 é um F12 na direção y. Pronto, né? Olhando aqui para a nossa figura, a gente consegue notar exatamente isso, né? Ou seja, ele vai estar direcionado para o nosso fio 2. Olha, fazendo o mesmo procedimento para o fio 2 agora sofrendo a força, ou seja, o que eu chamo aqui de F21, né? Fica bem fácil, né? Eu teria que, então, I2, L2, vetor B1, porque agora B1 agora é um vetor entrando na folha, ele tem sentido oposto a esse, ou seja, então ele é menos x. E o L2 tem o mesmo vetor unitário que é na direção ainda z. Então, como resultado, fica bem claro que nós teremos I2, L2 na direção z, produto vetorial com B1. B1 eu calculo da mesma forma, mi0 e 1 sobre 2πr, pois a distância entre os fios é a mesma. Agora, de acordo com nossa figura, o B1 está entrando, né, e não saindo. Então vai ter, se esse está saindo é x, entrando é menos x. Claramente, né, eu vejo que este produto vetorial entre z com menos x, né, olha aqui, ó, z vetor menos x,
vai dar Y com sinal oposto. Então, nós teremos que esta força é M0 I1 vezes I2 sobre 2πr vezes L2 na direção menos Y. Agora vejamos o seguinte. Em geral, esses fios são muito longos e é mais conveniente que você escreva a força por unidade de comprimento. Então, eu noto que eu posso escrever o seguinte, ó, que F12 sobre L1 é exatamente igual a esta força por unidade de comprimento, F21, sobre o L2. Porém, né, com os sinais opostos. Então, menos aqui, ó. Logo, eu vejo que a força por unidade de comprimento entre dois fios paralelos, elas respeitam a terceira lei de Newton. Por quê? Elas têm mesma direção, mesma intensidade, porém têm sentidos opostos. Tá? Então, eu vou dizer que elas obedecem, ou que essa expressão obedece à terceira lei de Newton. Tudo que fizemos aqui foi supondo dois fios que estejam transportando correntes no mesmo sentido. Agora, encorajo você a fazer esse estudo agora considerando os sentidos opostos, para que você verifique a interação repulsiva entre esses dois fios. A gente acabou de ver que a força por unidade de comprimento entre dois fios paralelos que transportam suas próprias correntes, sejam elas I1 e I2 separados por uma distância r, é dada por essa expressão aqui. Analisando essa expressão, nós podemos obter a definição do que é o ampere. Lembrando que o ampere é uma das 7 unidades básicas que compõem o Sistema Internacional de Unidades. E a gente sabe que, a partir dessas 7 unidades básicas que formam o Sistema Internacional, combinando-as, eu posso obter qualquer outra unidade, que a gente chama de unidades derivadas, que vão aí ajudar a definir as grandezas físicas. Mas antes disso, vamos lembrar como apareceu o ampere pela primeira vez. O ampere é a definição de corrente elétrica. E a corrente elétrica ela é definida a partir, né, da razão entre a carga, que é dada em coulombs, por tempo, que é dado em segundos. Então, se você se lembra, o que nós fizemos pela primeira vez é que a unidade de corrente é a unidade de carga por unidade de tempo. Com isso, nós dissemos que o coulomb por segundo seria o ampere. Mas aí que está. O coulomb não faz parte de uma das 7 unidades básicas do Sistema Internacional. O segundo é e o ampere também é. Então, o correto seria definir o coulomb a partir do ampere. Ou seja, o coulomb é o ampere vezes o segundo. Logo, para acabar com essa ambiguidade, a gente tem que definir o ampere. Então, vamos lá? Para isso, vamos imaginar a seguinte situação. Você está no laboratório e mede
as correntes I1 e I2. E elas valem cada um 1 ampere. Então, I1 igual a I2, que é igual a 1 ampere. A separação entre esses fios é R, que vamos dizer que seja exatamente 1 metro. Utilizando essa expressão, eu posso calcular qual que é a força por unidade de comprimento. Nós teremos aqui, ó, força sobre o comprimento é μ0 sobre 2π. Uma vez que I1 vezes I2 é 1 e R é 1. Mas você se lembra que a gente definiu o μ0, né, a partir daquela constante Kb, de modo que o μ0 é igual a 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla metro por ampere. Ou seja, eu estou definindo o μ0 a partir da unidade do ampere. Até aí tudo bem. Então, a força por unidade de comprimento é igual a 2 vezes 10 a menos 7 newtons por metro. A partir daqui, eu posso chegar à seguinte conclusão. Se dois fios paralelos, estando eles a uma distância de 1 metro entre si, estiverem experimentando uma força de 2 vezes 10 a menos 7 newtons por metro, ou seja, uma força por unidade de comprimento, é porque eles estão transportando uma corrente de 1 ampere cada um. Isso que eu acabo de apresentar é a definição do que é o ampere. Então, note que o ampere é uma grandeza fundamental e que o μ0 foi definido, né, e calculado, até podendo ser calculado, através do ampere.